A API do Claude já foi acessada por mais de 100 mil desenvolvedores ao redor do mundo desde que a Anthropic abriu o acesso ao público, e o Brasil está entre os países com maior crescimento no uso dessa tecnologia. Mas aqui tem um dado que poucas pessoas sabem. A maioria dos aplicativos de inteligência artificial que você usa no dia a dia, aqueles que resumem texto, respondem perguntas ou ajudam na escrita, foram construídos exatamente da forma que você vai aprender nesse vídeo, com Python, uma chave de API e menos de 20 linhas de código. Eu acho isso incrível porque significa que o poder que antes era restrito a grandes empresas com times de engenharia gigantes, agora está disponível para qualquer estudante, freelancer ou entusiasta que queira construir algo do zero. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Antes de colocar a mão no código, é fundamental entender o que é uma API, porque esse termo aparece em todo lugar e muita gente finge que já sabe o que significa. API é a sigla em inglês para Application Programming Interface, que em português seria algo como interface de programação de aplicativos. O nome é feio, mas o conceito é simples. Uma API é uma forma padronizada de um programa conversar com outro. Pensa nela como um garçom num restaurante. Você não entra na cozinha para buscar sua comida, certo? Você faz o pedido para o garçom, ele leva até a cozinha e traz de volta o que foi preparado. A API do Claude funciona da mesma forma. Você manda uma mensagem de texto pelo seu código Python e ela devolve a resposta gerada pela inteligência artificial. O que acontece lá dentro, nos bilhões de parâmetros do modelo, não é problema seu na hora de programar. Você só precisa saber como fazer o pedido certo. Para usar a API do Claude, você precisa de uma credencial de acesso chamada chave de API, ou API Key em inglês. Essa chave é como um crachá digital que identifica quem está fazendo as requisições. Sem ela, a Anthropic não tem como saber quem está usando o serviço e tampouco como cobrar por isso, já que a API não é de uso gratuito e ilimitado. Para criar a sua chave, acesse o site console.anthropic.com, crie uma conta com seu e-mail e depois de entrar, vá na seção chamada API Keys no menu lateral. Clique em Create Key, dê um nome descritivo para ela, como teste Python, e copie o valor que aparecer na tela. Atenção total aqui, essa chave é exibida uma única vez. Se você fechar a janela sem copiar, vai precisar criar outra. Colhe ela num arquivo de texto temporário enquanto configura o ambiente e jamais a compartilhe com ninguém. Com a chave em mãos, o próximo passo é preparar o ambiente Python no seu computador. Abre o PowerShell e instala a biblioteca oficial da Anthropic com o seguinte comando: pip install Anthropic. Essa biblioteca é um SDK, que é a sigla em inglês para Software Development Kit, ou seja, um kit de ferramentas prontas que facilita a comunicação com a API. Sem ela, você teria que construir as requisições manualmente, lidar com cabeçalhos HTTP, tratar erros de rede e um monte de coisa chata que não agrega nada ao aprendizado. Com ela, toda essa complexidade desaparece e você fica com poucas linhas de código legíveis e organizadas. Depois que a instalação terminar, confirma que deu certo rodando o pipshow Anthropic no PowerShell. Se aparecer o número da versão instalada, você está pronto para escrever o primeiro script. Cria uma pasta nova no seu computador para esse projeto. Pode chamar de projeto Cloud, e dentro dela cria um arquivo chamado teste.py. Agora abre esse arquivo no editor de código que você preferir, seja o VS Code ou qualquer outro. A primeira linha que você vai escrever é a importação da biblioteca, from Anthropic, import Anthropic. Essa instrução traz para dentro do seu script a classe principal responsável por toda a comunicação com a API. Na linha seguinte, você instancia essa classe criando um objeto, client igual a Anthropic com parênteses. Pensa nesse objeto como a sua linha direta com o Cloud. É por meio dele que todas as chamadas vão acontecer durante a execução do programa. Por enquanto, o script tem apenas 2 linhas, mas já estabeleceu a estrutura fundamental de qualquer projeto que use a API da Anthropic. Agora vem o ponto central de tudo, a chamada API. Você vai criar uma variável chamada resposta e atribuir a ela o retorno do método cliente, messagesCreate. Esse método aceita alguns parâmetros que você precisa conhecer bem. O primeiro é model, que define qual versão do Claude você quer usar. O segundo parâmetro é max, tokens, que define o número máximo de tokens que o modelo pode gerar na resposta. Tokens são fragmentos de palavras, pedaços menores em que o texto é dividido internamente pelo modelo. Um valor de 1000 é mais do que suficiente para os primeiros testes. O terceiro e mais importante é mensagens, uma lista de dicionários Python, onde cada dicionário representa uma mensagem na conversa.
Cada dicionário tem dois campos, Role, que indica quem está falando e pode ser user para você, ou assistant para o Claude, e Content, que é o texto da mensagem em si. Para o primeiro teste, monte uma lista simples com uma única mensagem do usuário fazendo qualquer pergunta. Depois da chamada, imprima a resposta acessando resposta.content na posição 0.text. Salva o arquivo e roda no PowerShell com Python Test PI. Se aparecer o texto do Claude no terminal, parabéns! Você acabou de fazer a sua primeira integração com inteligência artificial funcionar de verdade. Antes de avançar, tem uma parte que ninguém gosta de fazer, mas que é absolutamente necessária: guardar a chave de API de forma segura. Nunca escreva a chave diretamente no código. Essa é a regra número 1 de qualquer projeto que usa credenciais. Se você colocar a chave no arquivo Python e depois enviar esse arquivo para o GitHub ou compartilhar com alguém, qualquer pessoa vai ter acesso à sua conta e pode usar seus créditos sem que você perceba. A solução correta é usar variáveis de ambiente. No PowerShell, antes de rodar o script, você define a variável assim: enviar nfropc API key igual ao valor da sua chave entre aspas. A biblioteca da Anthropic lê essa variável automaticamente quando você cria o objeto Anthropic sem passar nenhum parâmetro. Assim, a chave nunca fica visível no código. Para projetos mais sérios, você pode salvar a chave num arquivo chamado env e usar a biblioteca python.env para carregá-la automaticamente a cada vez que rodar o script, sem precisar digitar nada no terminal. Um detalhe que parece óbvio, mas que confunde muita gente no início, é que a API do Cloud não tem memória entre chamadas separadas. Cada vez que você executa client, messages, create, é como se fosse a primeira vez que o Cloud te vê. Para criar uma conversa real com múltiplas trocas de mensagens, você precisa mandar o histórico completo na lista mensagens a cada nova chamada. Isso significa que se o usuário fez 3 perguntas e o Claude respondeu 3 vezes, na quarta chamada você vai mandar uma lista com 6 mensagens alternando entre Whole User e Whole Assistant. Essa característica tem uma consequência direta no custo. Quanto mais longa a conversa, mais tokens de entrada você consome em cada chamada porque o histórico cresce junto. Para conversas longas, é uma prática comum resumir as mensagens mais antigas ou limitar o histórico a um número máximo de trocas para manter o custo sob controle. Para fechar, uma dica de organização que vai fazer diferença real nos seus projetos: nunca misture a lógica de comunicação com a API com o resto do código da aplicação. Crie uma função separada, pode chamar de chamar Cloud, que recebe a mensagem do usuário como parâmetro e opcionalmente uma instrução de sistema. Dentro dela, coloque a chamada API dentro de um bloco try except para capturar erros como problemas de conexão com a internet, chave de API inválida e limite de tokens atingido. A função deve retornar apenas o texto da resposta sem a estrutura completa do objeto. Assim, em qualquer parte do seu projeto, você simplesmente chamar, Cloud passando uma string e recebe uma string de volta. O resto do código não precisa saber nada sobre como a API funciona por dentro. Essa separação entre o que o programa faz e como ele se comunica com serviços externos é um dos princípios mais importantes de qualquer código que pretenda ser mantido e expandido ao longo do tempo. Conectar Python à API do Cloud é o primeiro passo de um caminho que pode te levar a construir desde um chatbot simples até ferramentas complexas de análise de texto, geração de conteúdo, sumarização automática e muito mais. O que você aprendeu hoje não é um truque isolado, é a fundação real de praticamente qualquer projeto de inteligência artificial que use o Claude como motor. A barreira de entrada nunca foi tão baixa, e quem dominar isso agora vai estar na frente de muita gente que ainda está só usando ferramentas prontas sem entender o que acontece por baixo. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.